Sabe aquela imagem clássica da Medusa? Aquela da mitologia grega. Cabeça cheia de cobras, um olhar que petrifica qualquer um. É a imagem de um monstro, certo? Pois é. Mas olha que curioso. Alguma coisa mudou, e muito, na história dessa figura. Hoje em dia, a Medusa tá em todo lugar. Sério, ela virou o logo de uma das maiores marcas de luxo do mundo, virou uma das tatuagens mais pedidas e tá inspirando arte pra todo lado. Então fica a pergunta, né? Como é que esse monstro, que era puro terror, de repente vira um símbolo de poder, de empoderamento? Para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa voltar lá no começo, na origem da história dela. É que a versão da história que mais repercute hoje em dia não começa com o monstro. Começa, na verdade, com uma injustiça, e uma injustiça bem pesada. Exatamente isso. Antes de ser a Górgona, a Medusa era uma mulher. Uma mulher que teve a vida completamente destruída. E a transformação dela em monstro, veja bem, não foi por algo que ela fez, mas sim uma punição por algo que fizeram com ela. Vamos dar uma olhada nessa tragédia passo a passo, seguindo a versão mais famosa, a do poeta Ovídio. Primeiro, a Medusa era uma sacerdotisa linda que servia à deusa Atena. Segundo, o deus Poseidon a ataca, a violenta, e isso acontece dentro do templo de Atena. E o terceiro passo é o mais revoltante. Quem é punida? A Medusa. Atena, em vez de se voltar contra Poseidon, fica furiosa porque o templo dela foi profanado e desconta tudo na vítima. Ela transforma na figura monstruosa que a gente conhece. Então é fundamental entender isso. A monstruosidade dela não veio de dentro. Foi algo imposto, foi uma maldição. Só que, por séculos, milênios até, essa parte trágica da história foi convenientemente esquecida. A narrativa que prevaleceu foi outra. A narrativa do herói. A narrativa do homem. Pois é, nos mitos mais clássicos, como na história do Perseu, a Medusa é só isso, um obstáculo. Um monstro que o herói precisa derrotar para provar seu valor. A cabeça dela, depois de cortada, vira um troféu, uma arma que ele usa. Percebe? Ela é um mero objeto na jornada dele, e não a protagonista da própria vida. E olha, essa frase da filósofa Simone de Beauvoir cai como uma luva aqui. Ela diz que a representação do mundo é obra dos homens, que descrevem tudo do ponto de vista deles como se fosse a verdade absoluta. É exatamente o que aconteceu com a Medusa. Por séculos, foram os homens que contaram a história, definindo-a como um monstro, porque era essa a versão que se encaixava na jornada do herói deles. Mas o tempo passou, e especialmente nas últimas décadas. Essa história começou a ser virada de cabeça para baixo. Aquele monstro terrível começou a dar lugar a uma musa. E a diferença é gritante, né? É a mesmíssima figura, mas com duas interpretações que são o oposto uma da outra. De um lado, o monstro, que precisa ser morto. Do outro, um símbolo de sobrevivência. A mulher que antes era definida pela sua morte e pelo seu fim trágico, agora está sendo redefinida por sua força e resiliência. E a gente vê isso muito claro na nossa cultura. A Versace, por exemplo, usa a Medusa no logo exatamente por causa dessa dualidade, dessa beleza que é tão poderosa que chega a ser perigosa. Nas tatuagens, ela virou quase um amuleto, sabe? Um símbolo de força. E, mais recentemente, a imagem dela explodiu em conexão com o movimento Me Too. A ligação é total. Muitas mulheres que passaram por situações de abuso se identificam profundamente com a história da Medusa. A história de uma vítima que foi culpada, punida, mas que acabou carregando no próprio corpo a sua arma, a sua defesa. Tatuar a Medusa virou quase um manifesto. É como dizer, eu sobrevivi e a minha dor me transformou em algo mais forte. E, para a gente entender o porquê de um símbolo como esse ser tão importante hoje, basta olhar para os números. No Brasil, as estimativas são de mais de 800 mil casos de estupro por ano. É um número que choca e que deixa muito claro por que símbolos de sobrevivência, de resistência, são tão necessários. Mas essa releitura da Medusa vai ainda mais longe. Não é só sobre transformar ela num símbolo de força. É sobre finalmente dar a ela uma voz própria. A grande virada de chave é essa aqui. Recontar a história dela é tirar a Medusa do papel de coadjuvante, de monstro de fase de videogame e colocar ela como protagonista. Agora, quem a define não é mais o olhar do herói que vai matá-la, mas o olhar dela mesma. E essa frase da escritora feminista Hélène Cixous é perfeita para fechar esse raciocínio. Ela diz pra gente olhar a Medusa de frente sem medo
E quando a gente faz isso, não vemos o monstro, vemos que ela é bela e que ela ri. Esse riso da Medusa, ele não é de um monstro. Ele é libertador. É a vitória final dela. É o som de quem se livrou do medo, da vergonha, do silêncio que tentaram impor. É um riso que, no fundo, diz que ela não teme mais. E que talvez quem sempre a temeu é que precise se perguntar o porquê. E é com essa reflexão que a gente fica. Se os mitos são um espelho da gente, o que essa volta da Medusa com toda essa força diz sobre os nossos tempos? Diz muito, né? Revela um momento em que as histórias das vítimas finalmente estão sendo ouvidas, em que o silêncio está sendo rompido e que a raiva feminina está sendo vista não mais como loucura ou monstruosidade, mas como o que ela pode ser, uma baita força de transformação.